Quem aqui nunca se sentiu indigno diante de Deus? Talvez você tenha errado tanto que acha que Ele não quer mais te ouvir. Mas saiba disso. Deus não só quer te ouvir, como já providenciou uma maneira de te perdoar completamente. Hoje, vamos entender por que o perdão de Deus é tão poderoso e como ele pode transformar sua vida. O peso dos erros. Todos nós cometemos erros. Não importa quem somos, onde vivemos ou o que fazemos, ninguém está isento de falhar. E esses erros, sejam grandes ou pequenos, têm um impacto profundo em nossas vidas. A Bíblia fala claramente sobre isso em Isaías 59:2. Mas as suas iniquidades fazem separação entre vocês e o seu Deus. Os seus pecados esconderam o rosto dele de vocês, e ele não os ouvirá. Essa passagem nos mostra algo muito importante. Os nossos erros criam uma barreira entre nós e Deus. Essa barreira pode se manifestar de várias formas. Para alguns é culpa. Para outros é vergonha ou medo de se aproximar de Deus. Muitas pessoas carregam essa carga durante anos, achando que não há saída. Elas pensam, eu pequei tanto que Deus não vai me aceitar. Ou ainda, eu estraguei tudo, não há mais volta. Mas a verdade é que essa barreira foi quebrada na cruz. Romanos 6:23 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Aqui está a chave. O pecado tem consequências graves, mas Deus providenciou uma solução. Ele enviou seu Filho Jesus Cristo para pagar o preço pelos nossos erros. Na cruz, Jesus assumiu sobre si mesmo todas as nossas falhas, todos os nossos pecados, para que pudéssemos ser perdoados. Imagine isso por um momento. Você está preso em uma cela escura, cercado por grades altas e pesadas. Você tenta sair, mas não consegue. É exatamente assim que o pecado nos prende. Mas então alguém chega com uma chave poderosa e abre as portas para você. Essa chave é o sacrifício de Jesus na cruz. Ele pagou o preço para que pudéssemos ser libertos. Agora, pare e reflita. Quais são os erros que você carrega? Quais são as grades que o aprisionam? Talvez seja um pecado específico, como mentir ou trair. Talvez seja uma atitude contínua, como orgulho ou falta de perdão. Ou talvez seja algo mais profundo, como o peso de decisões erradas que afetaram outras pessoas. Seja qual for o caso, saiba que Deus já providenciou uma maneira de te libertar. Mas aqui está o ponto principal deste bloco. O peso dos nossos erros não precisa nos definir. Sim, eles existem, e sim, eles têm consequências. Mas Deus não nos deixa sozinhos com esse fardo. Ele nos oferece uma saída através do sacrifício de Jesus. Como diz Hebreus 12:2, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Jesus suportou a cruz por nós, para que pudéssemos ser livres. Então, antes de seguirmos, quero que você responda a esta pergunta. Quais são os erros que você precisa entregar a Deus hoje? Lembre-se, Ele já pagou o preço. Tudo o que você precisa fazer é aceitar seu perdão. O perdão completo. Agora que entendemos o peso dos nossos erros, vamos falar sobre algo ainda mais poderoso, o perdão completo de Deus. Quando falamos sobre perdão, muitas vezes pensamos em algo passageiro, como uma segunda chance ou uma oportunidade de recomeçar. Mas o perdão de Deus é muito mais profundo do que isso. Ele não apenas apaga nossos pecados, Ele os remove completamente. Salmo 103:12 diz, assim como o leste está longe do oeste, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Imagine isso por um momento. O leste e o oeste nunca se encontram. Não importa quanto você ande para o leste, você nunca alcançará o oeste. Da mesma forma, quando Deus perdoa, Ele remove nossos pecados para sempre. Eles não voltam. Eles não ficam pairando sobre nós. Eles são lançados nas profundezas do mar, como diz Miqueias 7:19. Lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Efésios 1:7 reforça isso.
Nele temos a redenção por seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. A palavra remissão significa cancelamento total. É como se Deus pegasse uma dívida enorme que você não poderia pagar e simplesmente rasgasse o contrato. Ele não apenas reduz a dívida, ele a elimina completamente. Mas por que isso é tão importante? Porque o perdão de Deus não é apenas sobre esquecer o passado. Ele é sobre transformar o futuro. Quando você aceita o perdão de Deus, você se torna uma nova criação. 2 Coríntios 5:17 diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Isso significa que você não precisa mais viver preso aos seus erros. Você não precisa mais ser definido por eles. Deus te dá uma nova identidade, uma nova vida. Mas aqui está algo que muitas pessoas não entendem. O perdão de Deus não depende do tamanho do seu erro. Não importa o quão grave tenha sido o seu pecado, Deus está pronto para perdoá-lo. Ele não guarda rancor. Ele não olha para você e diz: você errou demais. Não posso te aceitar. Pelo contrário, ele te ama incondicionalmente. Jeremias 31:3 diz: com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade te atraí. O amor de Deus é maior do que qualquer erro que você possa ter cometido. Agora, pense nisso. Como seria sua vida se você realmente acreditasse que Deus já te perdoou? Como seria se você parasse de carregar a culpa e começasse a viver na liberdade que Ele oferece? O perdão de Deus não é apenas um presente, ele é uma porta para uma vida nova. Ele te capacita para viver uma vida plena, cheia de propósito e significado. Antes de seguirmos, quero que você reflita sobre isso. Você realmente acredita que Deus já te perdoou? Ou você ainda está tentando pagar uma dívida que Ele já cancelou? Por que isso importa? Mas afinal, por que tudo isso importa? Por que o perdão de Deus é tão essencial para a nossa vida aqui e agora? A resposta é simples, mas profunda. Porque o perdão de Deus não apenas remove nossos pecados, como também nos transforma por dentro. Ele não apenas conserta o que está quebrado. Ele nos dá uma nova identidade e um novo propósito. Quando aceitamos o perdão de Deus, algo extraordinário acontece em nós. Romanos 8:1 diz: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa é uma verdade libertadora. Em Cristo você não é mais condenado. Você não é mais definido por seus erros. Você é filho amado de Deus, chamado-a para viver uma vida plena e cheia de significado. Mas aqui está o ponto-chave. O perdão de Deus não é apenas sobre você. Ele é sobre impactar outras pessoas. Quando você experimenta o perdão de Deus, você se torna um agente desse mesmo perdão no mundo. Mateus 6:14-15 nos lembra: porque se vocês perdoarem as pessoas pelas suas ofensas, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se vocês não perdoarem as pessoas, o Pai Celestial também não lhes perdoará. Perdão não é apenas algo que recebemos, é algo que devemos compartilhar. Pense em sua própria vida. Quem são as pessoas que precisam ouvir sobre o perdão de Deus? Talvez seja alguém próximo a você que está carregando culpa ou vergonha. Talvez seja alguém que te magoou e precisa da sua graça. Quando você vive na liberdade do perdão de Deus, você se torna uma luz para aqueles ao seu redor. Você mostra ao mundo o amor incondicional de Deus através de suas palavras e ações. E aqui está algo poderoso. O perdão de Deus não apenas restaura, mas também multiplica. Quando você perdoa os outros, você libera bênçãos não apenas para eles, mas também para si mesmo. Provérbios 19:11 diz: o discernimento próprio é louvável e é honra perdoar uma ofensa. Perdoar não é fácil, mas é sempre libertador. Quando você escolhe perdoar, você experimenta a mesma liberdade que Deus ofereceu a você. Agora pare e reflita. Como o perdão de Deus tem impactado sua vida? Como ele pode transformar suas relações, suas decisões e seu futuro? Lembre-se, você não precisa mais carregar o peso dos seus erros. Deus já providenciou uma saída.
Ele já te perdoou completamente. Tudo o que você precisa fazer é aceitar esse presente e compartilhá-lo com os outros. Antes de terminarmos, quero te fazer um convite especial. Se esta mensagem tocou seu coração, eu te convido a deixar uma oração ou reflexão nos comentários abaixo. Compartilhe como o perdão de Deus tem transformado sua vida. E se você ainda não experimentou essa liberdade, eu te encorajo a falar com Deus hoje. Peça perdão e entregue a Ele todas as coisas que têm pesado em seu coração. Ele está pronto para te receber de braços abertos. Além disso, se você gostou deste vídeo, clique no botão de inscrição aqui embaixo para receber mais reflexões como essa toda semana. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir sobre o perdão de Deus. Juntos podemos espalhar essa palavra de esperança. Para encerrar, quero te lembrar de algo muito importante. Você é amado. Sim, você. Não importa quem você é, onde você está ou o que você fez, Deus te ama incondicionalmente. Ele não guarda rancor. Ele não te rejeita. Ele te chama pelo nome e te oferece uma vida nova. João 3,16 diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa vida eterna começa agora, no momento em que você aceita o perdão de Deus. Ela começa quando você decide confiar nele e seguir seus caminhos. Então hoje, eu te desafio a dar um passo de fé. Abra seu coração para Deus, receba o seu perdão e viva na liberdade que Ele oferece. E lembre-se, você não está sozinho, você não está sozinha. Deus está com você em cada passo dessa jornada. Que Deus te abençoe abundantemente e te dê paz em seu coração. Até a próxima.